Agora me responde uma coisa, você anda bebendo muita bebida alcoólica aí com energético? Ou você conhece alguém que bebe assim, sempre assim, bebida alcoólica com energético? Isso pode ser uma bomba relógio para o seu organismo, viu? Eu convidei o Dr. Ricardo José Rodrigues, que é cardiologista, para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Se você tem dúvida, já vai mandando no nosso WhatsApp, 991765602. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo Prazer bem? te receber aqui, viu? No meu. Doutor, a gente viu a matéria sobre o vinho agora. Vamos começar falando do vinho antes de falar da bebida alcoólica com energético. Muitos dizem que o vinho faz bem para a saúde. É verdade isso ou não? Há controvérsias. Em 2004, num estudo no mundo inteiro, porque a gente não sabia quais eram os fatores de risco para o infarto. Então, 2 fatores de risco positivos, ou seja, que protegem a pessoa para não ter um infarto, um deles foi o álcool. Diminui 14%, ou diminuiu 14% a chance de infarto. Olha. Mas tem uma quantidade, 30 gramas de álcool para mulher, para homem e 15 para mulher. É uma taça de vinho por dia, não mais que isso. E tem que ser o vinho, doutor, ou pode ser qualquer outra bebida alcoólica? O fator protetor foi o álcool. Não foi o vinho. E não foi o vinho. Olha, não, porque havia, que notícia! Exatamente, entre os entrevistados, outros tipos de bebidas e todas foram protetoras. Só que com moderação, então, né, gente? Uma tacinha só, seja qual bebida for, então, né, doutor? A má notícia é que há 2 meses saiu um estudo numa revista muito famosa entre os médicos na medicina chamada Lancet. Um estudo inglês que demonstra que consumir mais que uma garrafa de vinho por semana aumenta a mortalidade. Eita! Então, agora deu um nó na cabeça, então, doutor. Eu acho que... É melhor não beber, então, na dúvida. Ou pouco, né? Ou bem pouquinho, né? Agora, doutor, a questão da bebida alcoólica com energético, por que pode virar uma bomba para o nosso organismo? Porque o álcool, ele irrita o coração. Irrita uma parede específica do coração, um compartimento chamado átrio. E a cafeína e a taurina também são substâncias que estimulam o coração. Então, quando você associa essas duas, você tem 2 agentes irritantes para o coração e que provocam arritmia. Esse é um ponto importante. O outro é que quem bebe com energético passa da conta, porque o energético ele diminui a sensação do álcool, a sensação de sono, a sensação de cansaço. Entendi. A pessoa passa do limite. Então, o álcool, ele deixa a pessoa mais, eu não sei a palavra, mais tranquila, mais zen, mais relaxada. E o energético faz o contrário. Não. Não? É assim, ó. O álcool ele é um depressor. Tá. Ele é um depressor do sistema nervoso central. A pessoa fica deprimida, na realidade, com o álcool. É que a primeira fase, que tem uma concentração menor de álcool circulando, a pessoa passa por aquele estado de excitação, de alegria. Mas depois ela vai para deprimir. Né? Acontece que o álcool ele é irritante para o coração. Ele desencadeia a arritmia. E junto com o energético, que também tem outras 2 substâncias, né, potencializa daí. Potencializa, com E certeza. pode causar o que na pessoa? Tem uma arritmia específica chamada fibrilação atrial. Então, o átrio, eu posso mostrar num coração aqui. Pode. Onde é o átrio? Vamos ver. Ali, o átrio está aqui, essas 2 partes de cima. Ok? Aqui. Vamos ver lá. Exato. Esses 2 buracos, doutor? Isso. Esses 2 buracos aí de cima. Átrio direito, átrio esquerdo. Perfeito. Nestas 2 câmaras, particularmente, existe irritação e o surgimento de uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é a mais comum. O átrio ele vai bater em torno de 500 a 600 vezes por minuto. O normal seria ele ciclar entre 50, 60, até 100. A gente tolera. E aí, com bebida junto com energético, faz ele bater 500, sendo que era para bater 50. Perfeito. Meu Deus. Só que a parte de baixo do coração não acompanha, porque tem um filtro aqui chamado nó atrioventricular. Mas mesmo assim aumenta a parte de baixo, ela vai a 150, 180. Então pode ter sensação de morte súbita, pode ter morte súbita, pode ter angina, que é dor no peito, né, porque o coração acelera demais. Pressão arterial pode subir. O álcool acima de 30 gramas, ele passa a ser um agente
hipertensor, e quando associado com o energético, idem, porque o energético ele tem bastante cafeína, tem taurina, são substâncias que estimulam a pessoa. E isso acontece, doutor, mesmo em pessoas jovens, porque hoje em dia a gente vê muitos jovens saindo em baladas e tomando o energético com a bebida, né? Isso acontece mesmo em coração jovens, de jovens que praticam atividade física, têm uma alimentação saudável, enfim, mas que estão tomando, acontece a mesma coisa. Opa, nós já atendemos alguns casos com esta arritmia que eu acabei de escrever. Aí você tem que colocar na UTI, pega uma veia, fica em ambiente de UTI, tem que monitorar, né? E aí, se não reverter, tem que fazer cardioversão elétrica, né? Que é aquele método que dá o choque. Que é o choque. Exato. Olha, chega a me arrepiar, gente, de ouvir um negócio desse. Não, e dá em jovem, principalmente em jovem, né? Porque é eles que estão abusando disso. Estão abusando. E pessoas que já têm algum problema cardíaco, a atenção tem que ser redobrada, então não podem nem tomar, né? Não deve. Nem pensar, né, doutor? Não. Agora, tomar só o energético, doutor, faz algum mal ao coração? Tudo é uma questão de quantidade, né? São várias marcas que tem no mercado. Então, uma quantidade assim de cafeína que dá para ingerir com segurança, 200 miligramas. Mais de 200 já começa a dar um pouquinho de taquicardia. Às vezes eu vejo gente tomando 400 miligramas para fazer exercício. Eu não vejo vantagem. Eu acho até que não é legal. Se a pessoa quiser tomar cafeína, toma um café expresso, tem 75 miligramas. Toma 2 cafés expresso, dá 150. Tá ótimo. Excelente. E não acelera o coração. Não irrita? Não faz nada nessa quantia, não. Agora, o problema do energético é que se a pessoa começa a tomar demais, ela fica excitada mesmo, porque é para isso que ele foi feito, né? Ele tem substâncias que ativam o sistema nervoso simpático, que a gente chama. Nós temos 2 sistemas nervosos assim que são autônomos. Então, não depende da nossa vontade, mas estão funcionando. Né? Um acelera, o outro desacelera, né? Que é aquilo quando você está com sono, etc. A gente chama de parasimpático. Aquilo que você está, quando você vai ser assaltado, quando você sai correndo, que você fica, aquele é o simpático. Esses medicamentos aceleram o simpático. Então a pessoa fica ligada, diminui o sono, melhora a atenção, mas depois tem a ressaca. Tá? Aí depois que, por exemplo, vai dirigir uma noite inteira, fica tomando energético, mesmo um atrás do outro. Exato, no outro dia o sono vai redobrar. Vai vir. Exato, vem. O baque vem. Vem. Doutor, qual que é, então, a sua dica principal para a gente encerrar aqui o programa para os jovens e para os adultos, os marmanjos aí, e marmanjas, que estão fazendo bastante essa mistura de álcool com energético? Não vale a pena, porque ele estraga a bebida, inclusive, né? Foi demonstrada aqui uma matéria muito interessante sobre a questão do vinho, harmonização e etc. E, eventualmente, eles pegam uísque ou vodka, mistura, não fica gosto de nada. Eu acho que não faz sentido. E vai estar prejudicando a saúde também. Com certeza. Né, vai estar prejudicando a saúde. E isso é muito mais comum do que se pensa, tá? O atendimento... Muito mais. A gente atende, já atendemos vários, vamos continuar atendendo. Arritmia desencadeada, porque o grande problema que eu vejo é que quem usa essa mistura perde a noção a hora de parar, sabe? Porque o energético, ele, como ele é estimulante, ele encobre o efeito depressor do álcool. Entendi. Então, aí não sente, vai tomando. Vai tomando e vai tomando. Exatamente. E tem outros riscos, né? Como alcoólico, convulsão. É perigoso. Não faz muito. Teve uma competição entre estudantes de veterinária em Bauru, se eu não me engano, onde um garoto morreu. Primeiro teve um quadro convulsivo, depois como alcoólico. Meu Deus. Doutor... Nesta linha, álcool com energético. Fica a dica aí, fica o alerta aí para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu, doutor Ricardo, pela participação. Agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.